Os garantidores de dívidas normalmente são exemplificados, são relacionados com a figura do avalista e com a figura do fiador. A diferença entre elas é muito significativa porque, embora sejam garantidores, o avalista é o garantidor do título de crédito e o fiador é garantidor de um contrato. Quando se fala na figura do avalista, nós temos que considerar algumas características que são próprias desse aval. Um título de crédito, seja ele de que ordem for, por exemplo, uma cédula de crédito, uma duplicata, faz com que o avalista tenha uma obrigação autônoma à do título. Por exemplo, eu sou devedor do título, eventualmente não pago essa dívida, o avalista deve pagá-la. Se eventualmente a obrigação do devedor for nula, esse avalista, mesmo tendo a obrigação nula do devedor, fica obrigado a pagá-la. Então, o que nós podemos observar? Que a figura do avalista é muito comprometida com o título, porque ela, embora tenha uma garantia, seja um garantidor, sendo nula essa obrigação, ainda o faz pagar. Esse avalista, ele pode se dar de duas ordens, o chamado avalista em branco, que é o garantidor de todo o título, ou o avalista em preto, que garante de forma direcionada. O avalista hoje, por uma ordem legal, precisa da chamada outorga uxória. E o que significa outorga uxória ou outorga uxória? Que precisa da vênia, que precisa da autorização do cônjuge ou da companhia do cônjuge para poder ser avalista. Isso em razão do comprometimento dos bens que eventualmente possam ser executados numa eventual dívida. Isso se deu em razão do Código Civil, da alteração do Código Civil hoje em dia, que precisa dessa obrigatoriedade da autorização do cônjuge ou da conveniência do cônjuge para ser aval nesses títulos de crédito. É importante analisar que a figura do avalista hoje é uma figura que traz muita responsabilidade àquele que apõe o aval no título. Lembrando que para ser avalista, eu faço o aval no anverso do título, ou seja, na frente do título, podendo fazer o aval no verso do título, mas tomando a cautela de indicar que é por aval, para não configurar o endosso, que é a transferência do título. O aval se diferencia da fiança, porque a fiança é um instituto específico do Código Civil, mas é dado para contratos. Então, por exemplo, a figura do fiador aparece muito nos contratos de fiança. Então, é muito distinta a figura fiadora da figura avalista. Por exemplo, a figura do fiador pode ser substituída, a do avalista não pode ser substituída. O fiador também precisa da autorização do cônjuge, assim como o avalista. O fiador, ele se encerra com o contrato em caso de não continuidade ou numa eventual modificação contratual, precisa da autorização do fiador para uma modificação contratual. No caso do título de crédito, claro que se vencida a obrigação e paga, desonera o avalista, mas como foi dito, em caso de nulidade da obrigação, não desonera o avalista. Então, nós temos responsabilidades distintas aqui, porque na fiança há um tipo de responsabilidade, no aval há um outro tipo de responsabilidade. Então, o que nós podemos observar? A figura do fiador, ela é uma figura acessória ao contrato, e no caso do aval é uma figura autônoma ao título, né? Então, são condições diferentes. Então, ser hoje um avalista de um título de crédito, assim como o fiador também, mas aqui olhando para os títulos de crédito, há uma responsabilidade muito significativa em virtude da não desobrigação em relação a esse devedor. E é necessário avaliar que as obrigações recairão sobre esse avalista em caso de inadimplemento. Também sabendo que o avalista pode ser cobrado independentemente da ordem, o que significa dizer
que se eu não cobrar o devedor, eu posso buscar diretamente o avalista. Não existe a ordem, primeiro cobra o devedor, depois cobra o avalista. Pode ser uma ordem invertida. Então é importante saber que existe essa relação, de independência entre o aval e esse devedor. Então, por fim, o que é necessário pensar? No ato de ser aval, de conceder um aval, é importante saber que esse título de crédito deve ser adimplido sob pena de eventual execução para si. E o que é uma execução? É um procedimento, um processo que corre em juízo e pode eventualmente recair sobre esse aval e ter restrição patrimonial. E nessa restrição patrimonial pode atingir inclusive o cônjuge, porque eventualmente acabou dando o aval em conjunto para essa situação creditícia.